Lucas capítulo 15, passagem bem conhecida, a partir do versículo 1, diz assim: E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca diligentemente até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Em seguida nós temos a parábola do filho pródigo. Podemos assentar? Curve a sua fonte, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, o Senhor já tem falado em nosso meio, manifestado a sua graça, que o Senhor nos ilumine na tua palavra também, tenha liberdade em falar aos nossos corações. Assim oramos, assim cremos, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós lemos uma passagem muito conhecida no Evangelho de Lucas, o médico amado, a qual agora escreve para os gentios, para os gregos, e Lucas, nós observamos que dentro do livro de Lucas há muitas parábolas, e aqui no capítulo 15 ele vai contar 2 parábolas e uma história, a história do filho pródigo. E aqui o capítulo 15, quando você medita dentro do capítulo 15 do livro de Lucas, você vai entender, é o capítulo da ovelha que foi perdida, da dracma que foi perdida, e do filho pródigo, ou do filho mais novo que foi embora. Mas é também o capítulo da ovelha que foi encontrada, da dracma que foi encontrada e do filho que retornou para casa. É o capítulo das coisas que estavam perdidas, mas que foram encontradas. Nós vivemos em um contexto onde muitas pessoas estão perdendo muitas coisas. Eu recebi uma ligação esses dias e vi algumas fotos de uma amiga que tem um sítio em Esmeralda. E com essa chuva, as águas subiram, matou os bichos, que não matou, a água levou, destruiu a casa inteira. Irmão, parece filme de terror. E a piscina ficou cheia de areia, os pés de fruta acabou tudo. E muitas pessoas sofreram com essas águas que vêm nesses últimos dias. Na nossa cidade de Betim, Colônia Santa Isabel, Belo Horizonte, vários lugares foram afetados por essas águas. E ela me ligou, me mostrando as fotos, triste, amargurada, porque havia acontecido aquilo. Um outro amigo me ligou, ele tinha comprado alguns bezerros, ele cria bezerro, quando vira vaca ele vende. E a metade dos bezerros morreu, com a tristeza na alma. E às vezes é muito comum, quando uma pessoa perde algo, quando a pessoa está em dificuldade, nós queremos dar uma palavra terapêutica e falar assim: não, mas tem gente que está sofrendo mais. Não é assim? Você chega para alguém, não é que é errado não, é ótimo. Você chega para alguém e diz assim, quando você está com sofrimento, alguém chega para você e diz assim: não, mas tem alguém que está passando por algo pior. Mas nem sempre nós sabemos que alguém está passando por algo pior do que estamos passando, vai diminuir o nosso problema. Nem sempre quando você descobre que alguém sofre mais do que você, isso vai diminuir a situação a qual você está passando por ela. E nós estamos vivendo num contexto em que pessoas estão precisando recomeçar de alguma forma. Perderam algo. Pessoas que, como o pastor estava falando, quantos casamentos não estão sendo destruídos, quantas famílias não estão sendo destruídas. Mas Deus, pela sua graça, Ele me inspirava no capítulo 15 de Lucas, o capítulo das coisas que foram perdidas, mas também das coisas que foram resgatadas. O que eu quero que você entenda:
Deus é aquele que tem toda a capacidade de restituir aquilo que porventura você perdeu. Talvez nós olhamos para assim como aquela mulher que estava olhando lá para o seu sítio, destruiu tudo, seus pezinhos de fruta, a sua horta, a amargura, as lágrimas vêm. Mas ela, 7 da manhã, às 4 da tarde, carrinho de mão, levando areia, crendo na vitória do Senhor. Não desanimou, não abriu mão. Muitas das vezes nós passamos por situações que parece que não tem solução, mas a partir do momento que eu procuro fazer a minha parte e acreditar que Deus é capaz de restituir, Deus opera milagres na minha vida. Deus é o Deus da restauração. E eu quero já ministrar sobre a tua vida no início desse culto. Eu não sei o que você perdeu, mas o Deus da restituição vai restituir na tua vida. Deus irá restituir. Quando nós analisamos o capítulo 15 do livro de Lucas, nós tiramos várias lições para a nossa vida. No começo, você pode observar que Jesus estava ministrando e alguns pecadores veio ouvir a Cristo. Alguns pecadores se aproximaram. E os escribas e fariseus, como só aponta o dedo, estavam começando a acusar Jesus. No capítulo 15 do livro de Lucas, nós vamos entender, Jesus, ele agora começa a dar uma justificativa acerca do seu ministério. Ele conta 2 parábolas e uma história. O que é que tem a ver um pastor com 100 ovelhas, uma dracma perdida e a história do filho pródigo? Que ligação há nessas 3 parábolas? Que ligação há nessas 2 histórias, ou seja, nessas 2 parábolas e na história do filho pródigo? Eu quero, nessa noite, trazer uma exegese desse texto sem feri-lo, para que você venha entender grandes lições que o Senhor trará para a nossa vida. Quando nós analisamos o ministério de Cristo, Jesus ele veio trazendo a graça. Nós observamos que desde o Antigo Testamento, Deus sempre atuou na vida do homem, abrindo uma porta de salvação. Em todas as dispensações. As 7 dispensações que são separadas teologicamente, é claro que existe mais. Primeira dispensação, dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Vamos repetir comigo para você gravar? Dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. A dispensação da inocência fala quando o homem estava no Éden, quando Adão estava no Éden. A dispensação da consciência é quando sai do Éden, e a Bíblia diz que casavam e davam-se em casamento. A dispensação do governo humano fala já do período de Nimrod, construíram uma torre. Patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Lei, Moisés, quando o povo andava segundo a lei. A graça veio em Cristo, em que o véu se rasga, a salvação se estende aos 4 cantos da terra. Milenar, são os 1000 anos de Ezequiel após a grande tribulação, mas eu não quero entrar profundo nas 7 dispensações. O que eu quero te dizer é que Jesus agora ele vai dar uma justificativa para os fariseus da época, que eram zelosos por demais e se orgulhavam em andar debaixo da lei. Mas Jesus ele vem mostrando algo. Jesus ele vem se justificando. Jesus ele para se justificar, ele começa falando a história de um pastor que tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas? E perdendo uma no deserto, ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. Jesus é aquele pastor que não abre mão de nenhuma ovelha. Jesus é aquele pastor que se preocupa em ir atrás de qualquer ovelha que esteja perdida. Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão de mim. Jesus, a Bíblia vai dizer assim, Jesus vai dizer, através daquela parábola, que Ele é o bom pastor, que vai resgatar as ovelhas que estão perdidas na mão do inimigo. Jesus é aquele bom pastor, que não abre mão de nenhuma ovelha que está em perigo.
A ovelha foi perdida na onde, irmãos? Ele perdeu a ovelha no deserto. Irmão, não na Alterosa não. Se fosse na Alterosa, tudo bem, mas era no deserto. No deserto, imagina, perigo de animal, comer ela, perigo dela ter um esgotamento por sede, por fome. Aquela ovelha, quando estava perdida no deserto, ela precisava de alguém resgatá-la. Mas como ela era um animal, ela não sabia, ou seja, não tinha consciência de voltar para casa, não sabia como voltar para casa, ela precisava de alguém para poder resgatá-la. Ela sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar para casa. Ela sabia que estava precisando que o pastor fosse resgatá-la, mas ela não conseguia voltar para casa. E Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor, que vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na sequência, ele vai contar uma outra parábola, que parece que não tem nada a ver com a primeira. Ele vai contar que uma mulher tinha 10 dracmas. Quantas dracmas? E ela perdendo uma dentro de casa, ela perdeu na onde? A ovelha foi perdida no deserto. Ela perdeu uma dentro de casa. Ela vai varrer a casa, ela vai procurar, a Bíblia vai dizer assim, que ela procura diligentemente até encontrar a sua dracma perdida. A dracma era uma moeda de grande valor, a moeda era medida pelo seu peso. E quando ela perde aquela dracma, ela não aceitou a situação. Algumas mulheres do mundo antigo, quando adquiriam alguma riqueza ou algum tipo de herança, elas guardavam as moedas. Dentre elas era tão honroso ter herança, que algumas mulheres faziam uma pulseira para o seu braço ou penduravam na testa. E quando aquela mulher ela perde uma de suas dracmas, ela perdeu parte da sua herança. Ela perdeu parte do seu seguro. E a Bíblia diz que ela vai procurando diligentemente até encontrar. Ela não aceitou ficar sem a sua dracma. Ela não aceitou ficar sem a sua herança, mas ela foi em busca daquilo que ela tinha perdido. Ela perseverou em buscar aquilo que havia perdido e não aceitou abrir mão. O que eu aprendo é que nós devemos lutar por aquilo que parece que se perdeu. Nós não devemos desanimar no primeiro impedimento que vem. Muitas das vezes nós abrimos mão de tantas coisas em nossas vidas, nós abrimos mão de tantas bênçãos que está diante de nós, que depende de nós lutar por elas. Existem muitas situações na sua vida que você vai ter que lutar pela sua bênção. Tem coisas que você vai orar, mas tem coisas que tem que ter atitude. Aquela mulher, quando perdeu a sua dracma, ela foi em busca da sua dracma. E a Bíblia diz que ela procurou diligente. Você sabe o que é diligentemente? Você já viu aquelas irmãs que gostam de uma faxina dentro de casa no sábado? Põe o marido para fora, arrasta sofá, arrasta guarda-roupa. Eu imagino aquela mulher ela arrastando tudo, os móveis, caçando a sua dracma que estava perdida. Ela não aceitava aquela situação. Ela estava determinada em encontrar a sua dracma de novo. E quando nós espiritualizamos isso, quantas coisas em nossas vidas nós temos abrido mão. Nós não estamos lutando da forma que precisávamos. E Jesus estava dizendo assim: olha, eu sou o bom pastor que vim resgatar as ovelhas que estão perdidas. E daqui a pouco ele vai contar uma parábola de uma mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Uma dracma é um objeto inanimado, não tem vida. Não é verdade? Tem valor, mas não tem vida. Preste bem atenção aqui para você entender, senão você não vai entender não, irmãos. Preste atenção. A ovelha estava perdida na onde? No deserto, não é isso? Amém? E ela não sabia como voltar para o aprisco das ovelhas. Sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar, não é isso? Jesus está respondendo para os fariseus: eu vim buscar aquela ovelha que está perdida e não sabe como voltar.
mas dentro de casa tem algo de valor perdido que não sabe que está perdido. Lá fora tem ovelhas que estão perdidas e não sabem como voltar para a casa do Pai, mas dentro da casa tem algo de valor que está perdido, mas não sabe que está perdido. Nós precisamos atentar para isso. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e nós precisamos refletir como está a nossa vida diante do Senhor. Jesus está dizendo, Jesus está respondendo para os fariseus: eu sou o bom pastor, estou aqui buscando as ovelhas que estão perdidas, mas não sabem como vão voltar para casa. Mas lá dentro da casa tem algo de muito valor que está perdido, mas não sabe que está perdido. Dá uma cutucada no irmão para dar uma aliviada, fala assim: está entendendo, varão? Está entendendo, varoa? Dentro de casa tem algo que está perdido, mas não sabe que está perdido. Na sequência, o Senhor vai contar outra parábola, vai contar uma história que não tem nada a ver com as duas parábolas que ele havia contado. Ele vai dizer assim, abra sua Bíblia aí novamente no capítulo 15, você que fechou sua Bíblia, versículo 11, para você acompanhar. Capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos da terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar seu estômago com a comida que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-irei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém. Queridos, olha que interessante. A palavra vai dizer que o filho mais moço, ele chega para o seu pai e diz assim: papai, me dá minha parte da herança. Quando você conta essa história para um judeu, ele fica meio pé atrás, porque nenhum filho iria pedir herança do pai antes que o pai morresse, porque é tradição. Somente depois que o pai morre que o filho recebe a herança. Mas agora esse filho, ele vem pedindo antecipadamente a herança para o seu pai. E a Bíblia diz assim que ele foi para uma terra longínqua. Um dos maiores teólogos do século V, Agostinho, ele diz que terra longínqua é um coração afastado de Deus. Queridos irmãos, muitas pessoas estão na presença de Deus, mas o seu coração está longe de Deus. Nós entendemos que agora esse filho, quando chega perto do seu pai, ele diz: pai, me dá a minha herança. Ele pega os seus bens e vai gastar segundo o seu coração. E enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha bens financeiros, ele tinha amigos, ele tinha popularidade, ele tinha crédito. Mas a Bíblia vai dizer assim que veio uma grande crise sobre aquela terra. E os amigos que ele achava que era amigo não era só por causa da situação dele. Tem pessoas, irmãos, que só aproximam de nós quando as coisas estão boas. Quando as coisas apertam, afasta todo mundo, não é verdade? Só os verdadeiros amigos ficam. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque nós aprendemos a valorizar quem realmente nos ama. A dificuldade, ela nos ensina a nós amarmos quem verdadeiramente nos ama.
Quem verdadeiramente nos ama não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que somos. Um verdadeiro amigo é aquele que vê qualidade em nós que nem nós sabemos que tem. Não é verdade? Nós precisamos valorizar os nossos amigos. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos ter comunhão com verdadeiros amigos. Mas aquele jovem achou que tinha amigo por causa da sua popularidade. E o problema é que ele se apegou a esses amigos e desprezou a sua família. Enquanto as coisas estavam boas, ele não lembrava de voltar para casa. Enquanto tudo estava bom, ele não lembrava quem realmente amava ele. E às vezes a crise, ela nos aproxima das pessoas certas. A crise, ela faz com que nós venhamos selecionar com quem devemos andar. Às vezes você tem amigos, você acha que é amigo, pessoa que só liga, eu tive percebendo isso na minha vida, e eu acho que quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo. Eu pude observar que tem pessoas que só me ligavam quando estava precisando, né? Só quando estava precisando de algo. Não me ligava para perguntar como eu estava, como estava a família. Então, muitas das vezes, nós temos que ser seletivos. Eu não estou dizendo que você tem que excluir essas pessoas da sua vida, mas você tem que entender quem realmente te ama, quem realmente é o seu amigo. Nós temos que ser seletivos. Esse jovem precisou passar por uma crise para ele entender quem realmente era companheiro dele. E a Bíblia diz assim que a crise foi tão forte que ele começou a tratar de porcos. Quando você fala para um judeu que alguém estava tratando de porcos, Jesus estava respondendo para fariseus. Porco é um animal imundo na cultura judaica. Aquele jovem chegou num mais baixo nível. Quando nós confiamos nas pessoas erradas, nós vamos para o buraco, irmãos. É semelhante quando Jonas entrou naquele barco. Por isso nós precisamos valorizar a pessoa certa. O trabalho da família é muito importante, que ele nos desperta para isso. Já viu, o rapaz vai lá, compra um terreno para ele, fala assim, nossa, agora eu vou construir minha casa. A esposa lutou a vida inteira ajudando ele. Aí ele vai construir a casa, ele chama um amigo, chama outro, como é que você acha que eu faço aqui? Ele não chama a esposa dele, vem cá, amor, vamos fazer um projeto junto aqui, os filhos. Muitas das vezes nós valorizamos mais os de fora do que os de dentro. E a crise nos ensina isso, a valorizar a nossa família, a valorizar aqueles que estão próximos de nós. Aquele jovem, ele entrou numa crise tão grande, e ele disse assim, eu vou voltar para a casa de meu pai. A Bíblia vai dizer assim, e caindo em si. Coisa boa é quando nós caímos em si, e quando nós entendemos que é só na casa do pai que há prosperidade. Mas quando ele decide voltar, quando ele decide tomar a atitude certa, é o recomeço. Quando ele decide reconstruir a sua vida, quando ele cai em si, ele diz assim, o caminho que eu estava era errado, esse caminho não era o caminho certo, agora eu vou tomar as decisões corretas, eu vou reconstruir a minha vida. A reconstrução não é fácil. Primeiro ele tem que quebrar o orgulho, eu errei, agora eu tenho que dar a cara a tapa e melhorar. Às vezes o orgulho ele nos impede de receber bênção. Às vezes o orgulho ele se torna um inimigo nosso. Ele diz assim, eu vou voltar na casa de meu pai. Não tenha medo de retornar onde você errou e fazer uma reconstrução. Aquele jovem diz assim, eu vou voltar na casa de meu pai e vou pedir para ele para mim ser como um dos seus empregados. Porque na casa do meu pai há abundância. Na casa do meu pai há prosperidade, eu não sabia. Eu precisei perder para me entender que a casa do meu pai é o melhor lugar. E o problema é que quando nós perdemos algo, irmãos, que nós não valorizávamos antes, e nós vamos tentar reconstruir, não é fácil, mas vale a pena nós voltarmos para a casa do Pai, nós reconstruirmos aquilo que se havia perdido.
Aquele jovem volta. E quando o pai, a Bíblia diz assim, que quando o pai enxerga ele vindo de longe, o pai correu, abraçou, beijou, levou para sua casa e começou a fazer uma festa. Só que quando o pai estava ali fazendo uma festa com os empregados, o irmão dele mais velho, que havia ficado com o pai, estava voltando. E quando o irmão dele estava chegando de longe, falou assim: mas o que está acontecendo ali? Seu pai está fazendo uma festa. Aquele irmão seu que estava perdido, ele retornou. E o ciúme veio no coração do irmão. Mas espera aí, papai nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos, agora vem esse aí que pecou. E papai está fazendo uma festa. Aquele pai tinha um filho que havia se perdido do lado de fora, mas havia um perdido do lado de dentro, que precisava ter uma mudança radical, mas não sabia que estava perdido. Aquele filho não aceitou a restauração do seu irmão. Quando nós buscamos uma restauração de Deus, nós temos que entender que vai ter levante, vai ter inveja, vai ter impedimento, mas se você se colocar diante de Deus com fé, Deus restaura a sua vida. Entenda uma coisa, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que as pessoas estão pensando, o que é interessante, irmãos, é o que Deus vai fazer na sua vida, independente se estão com inveja, independente se estão falando mal, creia que é Deus que está fazendo, é Ele que vai completar essa grande obra. Deus vai começar a restaurar aquilo que havia perdido na tua vida. Esse ano é o ano da restauração. Quantos tomam posse disso? Deus colocou no meu coração esta palavra, e Ele mandou te dizer nesta noite que esse ano é o ano da restauração. Alguém vai tentar impedir, calúnia, inveja, impedimentos. Não importa o que as pessoas estão pensando, o importa é o propósito de Deus para com a sua vida. Quantos creem que esse é o ano da restauração? Se coloque de pé que eu quero orar por você então, em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse uma das mãos sobre o teu coração. Eu sei que nós estamos vivendo desafios, nós estamos vivendo tempos, irmãos, em que pessoas, todos nós, estamos passando por momentos difíceis, mas se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus vai resgatar, Deus vai trazer de volta aquilo que o inimigo tentou roubar. Deus vai trazer de volta a alegria, Deus vai trazer de volta o entusiasmo, Deus vai trazer de volta a fé, Deus vai trazer de volta a graça, Deus vai trazer de volta tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de você. Eu não sei se é na área sentimental, espiritual, financeira, eu não sei que bênção que você está buscando da parte do Senhor, mas esse ano é o ano da restauração, é o ano da vitória. Esse ano Deus vai te surpreender, esse ano Deus vai operar o sobrenatural na tua vida, e você vai contemplar aquilo que o Senhor tem preparado de grande valor para a tua vida e para a tua família.